Mais de 60 milhões de anos separam os dinossauros dos dias de hoje. Se a gente resumisse a história do planeta Terra em um ano, nós chegaríamos nas últimas 5 horas. Esse é o tema de hoje, do Meia Hora, e quem conta mais sobre isso é o professor Antônio Licardo e o Moacir Santos. Sejam bem-vindos ao Meia Hora. Todos os sábados, no mesmo horário, você assiste o Meia Hora, programa de entrevistas produzidos pela Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em parceria com a TV Educativa. Você está prestes a receber meia hora de muito conhecimento científico. Eu sou William Clarindo. E eu sou Gabriel Miguel. Bora conhecer os nossos convidados de hoje? Então, o professor Antônio Licardo é formado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em Ciências Naturais pela Universidade Federal do Ouro Preto e, desde 2010, é professor do Departamento de Geociências da UEPG. Além de professor, é fotógrafo e já rodou o mundo conhecendo todo tipo de formação geológica e publicou mais de 20 livros. Já o Moacir é apaixonado pelo Antigo Egito, arqueólogo formado pela Universidade Estácio de Sá, é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é pesquisador do nosso Museu de Ciências Naturais da UEPG e administrador do Museu de Arqueologia de Ponta Grossa. Bem, esse currículo de peso de vocês dois é cheio de coisas interessantíssimas. Não é só porque vocês gostam de estudar, né? Como é que começou essa paixão pelo planeta Terra? Bom, eu desde criança gosto de fotografia e gosto de viagens. Então, uma coisa levou a outra, o curso de geologia que eu comecei a estudar em 1985, isto. Me permitiu muitas viagens, me permitiu conhecer novas paisagens, novos lugares e com o entendimento daquilo que eu estava vendo, da paisagem. Foi isso que mais me fascinou desde o início, sim, entender a paisagem que eu via, os processos que acontecem ali, e esse é o nosso planeta. Essa é a tônica da gente entender o nosso planeta. E você, Moacir? Bom, a minha paixão acho que começou na infância, como o Licardo também falou agora. Eu tive um tio, infelizmente já falecido, que passou cerca de 1 ano e 8 meses no Egito, durante os anos 60, durante a Guerra dos 6 Dias, uma guerra que existiu entre o Egito e Israel. E aí, nesse tempo que ele ficou lá, ele coletou muita coisa, trouxe muitas fotos, cartões postais, objetos, e daí isso me interessou quando eu era criança, ao ver aquelas coisas todas na casa dele. Que mundo era esse? Que passado era esse? E aí eu me apaixonei pela arqueologia. Daí comecei a estudar, né? Então lia tudo que tinha na escola a respeito do tema e já sabia o que eu queria fazer, que era a faculdade de arqueologia. Como não existia nenhum curso aqui na nossa região, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, que era a única graduação na época, e lá eu acabei acabei emendando no mestrado e no doutorado, né? E depois voltei para cá. O senhor que é professor do Departamento de Geociências, muita gente torce o nariz para essa área porque pensa, poxa, é tudo pedra, afinal de contas, né? Até a terminologia pedra é errônea, né? Normalmente, assim, quando no primeiro dia de aula de geologia, a maioria dos professores geólogos começam dizendo que não se pode falar pedra, que ou é rocha ou é mineral. Também não tenho problemas com isso, porque a sociedade se comunica falando pedra. E eu acho que a gente precisa se aproximar da sociedade. Então é muito comum as pessoas chegarem no museu ali com pedras. Agora há pouco tinha uma senhora lá que trouxe uma pedra do sítio dela, que ela queria saber se aquilo era valioso. Então, E era? Não era. 90% dos casos não era, mas já aconteceu de ser. Teve uma pessoa que chegou aqui com um diamante, com um fóssil raro. Então, o museu, inclusive, se alimenta disso. A sociedade que descobre as coisas. Na arqueologia, você sabe concordar, né, Moacir? É muito difícil, tem tão pouco arqueólogo no Brasil que você não sai prospectando, vamos procurar em tal lugar que vamos encontrar. O mecanismo é diferente, as pessoas encontram, ficam curiosas e vêm no museu perguntar ou vêm perguntar na universidade. E aí sim os arqueólogos, os geólogos, os profissionais vão de onde veio essa informação. Então a informação, em princípio, está vindo da sociedade. E a geologia, essas rochas, né, elas contam a história do nosso planeta, né?
O que essas rochas elas têm nos dito sobre o nosso efeito no planeta Terra? A nossa história do planeta, a gente usa como referência as informações que as rochas oferecem. Nós temos no museu ali uma seção de meteoritos. As pessoas primeiro se chocam, assim, mas o que isso tem a ver com a história da Terra? Todos aqueles meteoritos são da idade da Terra, têm a mesma idade da Terra. E, professor, você poderia falar para o público qual é a idade da Terra? 4,57 bilhões de anos. E nós agora conseguimos um meteorito bastante raro, que ele é mais antigo que a própria Terra. É o meteorito mais antigo do Sistema Solar, com datação, que foi uma análise muito, muito sofisticada que foi feita. Mas assim, em termos de museu, é possível a gente entrar naquele museu e pegar um objeto que é mais antigo do que o lugar onde a gente existe, onde a gente mora. Então é mais antigo que a Terra. Isso dá um nó na cabeça das crianças, dá um nó na cabeça das pessoas, que obriga a pensar no tempo. Aqui onde nós estamos, em Ponta Grossa, se encontra conchas marinhas dentro das rochas, se encontra a estrela do mar, trilobita, e tudo isso aí é fundo de mar. Mas em Vila Velha já é geleira. Então um pouquinho acima, um pouquinho mais recente. Nossa, muito diverso nosso... E essa está cheia com o tempo geológico que deixa o cara louco. É tão simples. A pessoa se sente um pouco insignificante, né? E não tem Japona que aguenta. Só a ideia de que Ponta Grossa já foi mar deixa a população arrepiada, assim. Mas como assim? Foi mar. 400 milhões de anos, né? Foi deserto também, já foi vulcanismo aqui em cima. Em 4 bilhões de anos, muita coisa aconteceu. É isso que é difícil transmitir, difícil das pessoas entenderem. Por isso que a gente usa a analogia do calendário ali. É de dizer que se tivesse 12 meses, um ano a história da Terra, a gente só aparece aqui na hora de filar a boia do jantar do ano novo. Moacir, você que é arqueólogo, né, já viu artefatos de diversas civilizações da antiguidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta curiosa para você. Se você pudesse escolher um objeto, uma tecnologia moderna, para que fosse encontrada pelos arqueólogos do futuro, qual seria? Olha, é uma pergunta bem difícil. Eu acho que hoje em dia nós temos uma produção de conhecimento que é muito grande, né? Então nós somos bombardeados por imagens, por textos de forma diária, né? E isso é muito importante, né, para a própria divulgação científica, né? Afinal, as informações correm muito rapidamente. Mas pensando no futuro, eu acho que essa tecnologia, da mesma forma que ela é muito acessível, ela vai deixar poucos vestígios. É uma coisa que a gente estava até conversando um tempo atrás, de uma descoberta muito interessante que foi feita agora, recentemente, a respeito de papiros que foram encontrados, por exemplo, na cidade de Herculano, lá na Itália, né? Herculano foi uma cidade que foi sepultada também pelo Vesúvio, em 79 d.C., e aí incinerou praticamente tudo. E uma casa, né, que era do sogro do imperador Júlio César, ele acabou ficando uma biblioteca inteira carbonizada. E nesse resultado, os papiros eles ficaram praticamente possíveis de serem desenrolados. E agora as novas tecnologias que estão ajudando, justamente tomografia e outras técnicas que estão ajudando a desenrolar esses papiros que ficaram ali. Mas o que tem de interessante isso com relação ao que você me perguntou? É porque essas fontes, elas permaneceram, de certa forma. Então, nós temos a cultura material ali preservada e ela, de certa forma, vai ajudar, né, no entendimento do passado. E nós estamos produzindo muita coisa, mas nós estamos produzindo muita coisa no mundo virtual. E eu acho que vamos ter poucos vestígios para o futuro, né? Então, eu acho que essa materialidade ainda, ter livros impressos, por exemplo, né, é tão importante quanto os livros que estão hoje disponíveis online, né, de um formato mais simples, como um PDF. Né? O livro impresso a gente sabe que vai restar. O PDF, se a gente perder a energia ou perder a tecnologia, não sei até que ponto a gente vai conseguir recuperar isso no futuro, né? A nossa meia hora ainda não acabou e um pouco mais sobre arqueologia e geologia a gente vai ter logo depois do intervalo. Oi,
estamos aqui, eu, você e as crianças, para conhecer um novo mundo, o Museu de Ciências Naturais da UEPG, um lugar que conta a história do planeta Terra desde o seu início até os dias de hoje. Vamos lá conhecer? Aqui você encontra das menores criaturas aos grandes dinossauros que habitaram o planeta. O museu também recebe exposições temporárias, como essa que mostra os hominíneos, nossos antepassados. E o professor Moacir é arqueólogo e criou essas réplicas. Professor, explica qual que é a importância de criar essas réplicas para a ciência? Bom, a reprodução, ou a réplica, ela na realidade é uma cópia do objeto original que está guardado em algum outro lugar do mundo, né? Ela pode estar dentro de uma instituição ou dentro de um museu. Então, quando nós fazemos uma reprodução de um objeto como esse, nós estamos trazendo para o grande público aqui do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, o acesso a esses bens culturais. E olha só que incrível, a réplica da única pintura rupestre da região que mostra as araucárias, a nossa árvore símbolo do Paraná. Quem diria que a gente sempre gostou de pinhão, hein? Além dessa raridade, o museu abriga mais de 2.000 peças, que incluem fósseis, rochas, formações cristalinas e peças arqueológicas. O museu está sempre crescendo e, para você ter uma ideia, aqui na parte das pedras preciosas existe a maior coleção existente em um museu do Paraná. Inaugurado em 2022, o Museu de Ciências Naturais fica no coração do campus Uvaranas da UEPG. E eu estou aqui com o diretor do MCN, professor Antônio Licardo. Professor, qual é a síntese do projeto do museu? Olha, eu diria que nós estamos praticando uma nova modalidade de educação aqui. É a educação não formal, a educação patrimonial. É o que a gente vem chamando no Brasil de educação museal. Mas eu acho que o grande impacto do museu é ele trabalhar com muita força na extensão, na pesquisa e no ensino, que é o tripé das instituições públicas. Esse museu é de outro mundo. Aqui você vai encontrar pedaços da Lua e de Marte. E olha só, tem um meteorito tão pequeno aqui que é mais antigo que a própria Terra. Demais, né? Bora olhar um pouco para o céu? Hora de conhecer as estrelas, as constelações e tudo que há no espaço aqui no planetário. Como estamos dentro da universidade, aqui também é lugar de pesquisa, com diversos trabalhos em andamento. A Marilise está aqui, uma das pesquisadoras. Marilise, qual é a pesquisa que você está fazendo no momento? Atualmente eu sou pesquisadora bolsista pela CNPq aqui no Museu de Ciências Naturais. Uma das atividades que eu desenvolvo é a parte da curadoria do material da biodiversidade, que é o manuseio dos materiais que estão expostos. Vamos conhecer algo que você não vai ver em nenhum outro museu, o Jardim Geológico do Paraná. No formato do nosso estado, o espaço traz toda a diversidade geológica da região, com rochas da Fundação Bigarella. Agora não tem desculpa para dizer que não entendeu nada de relevo ou de formação rochosa. Tá tudo aqui na prática. Sabe aquele passeio que passa pelo UEPG? Que tal aproveitar um piquenique com a família, com a escola, com os amigos ou até com você mesmo e venha conhecer todo esse espaço dedicado à ciência na UEPG? São mais de 15.000 pessoas por ano que vêm conhecer de perto essas maravilhas. Tá esperando o quê? Agende sua visita pelo e-mail e telefone, vem? Oi gente, eu sou o Prof. Luiz e o nosso verbete de hoje é muito importante para entender o porquê a gente está aqui. Você sabe o que é cursinho popular? Cursinho popular é um termo que começa a ser utilizado nos anos 70 para dar início a uma proposta de cursinho pré-vestibular gratuito destinado a pessoas que tinham menos acessos ou acesso nenhum à prática que as provas exigem, bem como a uma preparação que se aproximasse minimamente ao que os cursinhos particulares ofereciam. A ideia de cursinho popular, para além da gratuidade, ou em alguns casos com valor mais acessível, também compreende um ensino que considere a diversidade de corporalidades e seus diferentes lugares sociais. Distanciando-se da ideia de educação bancária e transmissão de conhecimentos, os cursinhos populares devem se preocupar com quem são as pessoas que ali estudam, propondo uma prática pedagógica que faça sentido para elas.
Muito obrigada, até a próxima. E o Meia Hora está de volta. No último bloco, o professor Moacir estava comentando como não vai sobrar nenhuma memória do nosso tempo na Terra, porque toda a nossa história agora é digital. Garantir que a humanidade tenha acesso a essas memórias, né, o que nossos antepassados faziam, é muito importante. Mas falando em tecnologia, eu gostaria agora de puxar um assunto aqui. Os museus do mundo inteiro se utilizam de diferentes formas de tecnologia para proporcionar a educação de forma lúdica. E um exemplo que a gente tem está aqui presente, né, exemplares de réplicas 3D, produzidos em impressoras 3D que o Moacir trouxe. Inclusive, nós temos a presença ilustre da brasileira mais velha do mundo aqui conosco, a Luzia, né, que o Moacir trouxe, e alguns outros exemplares de fósseis. Por exemplo, aquele crânio, Moacir, também é da Luzia, não? Sim, exato. Uma coisa interessante, como a gente está falando da materialidade também, até pouco tempo atrás os museus tinham uma dificuldade muito grande de divulgar as suas coleções. Então, com o advento da internet, eu acho que isso foi um ponto muito positivo, que os acervos começaram a aparecer online, né? Então, museus do mundo inteiro começaram a fotografar seus acervos e disponibilizar na internet informações. Só que com essas tecnologias mais recentes, né, principalmente prototipagem, né, como a gente tem aqui no caso, modelagem 3D e fotogrametria, escaneamento e outras técnicas, isso cada vez mais está trazendo o acervo de dentro do museu para o grande público. Então, hoje é possível, por exemplo, a gente entrar na internet, em sites de museus ou em sites específicos e baixar um arquivo. Foi, por exemplo, o que a gente acabou fazendo aqui. Nós temos aqui essas peças que elas são muito interessantes, que são justamente parte da coleção que o Charles Darwin encontrou aqui na América do Sul durante a sua viagem, né? E a partir daí levou essas peças para a Inglaterra. No museu inglês, no Museu de História Natural lá na Inglaterra, elas acabaram sendo escaneadas e disponibilizadas para o público. Então nós aqui na América do Sul recuperamos o objeto, de certa forma, né, que foi levado para a Inglaterra por meio desse modelo, né? No caso é um dente de um toxodonte, né, que é um animal pré-histórico, que era um mamífero antigo, né, que a gente chama como parte da antiga megafauna. E isso tem a vantagem da informação virtual, né? Uma coisa lá na Inglaterra é disponibilizada aqui para gente hoje gratuitamente. E também garante o acesso, né? Porque essas peças, as originais, estão espalhadas pelo mundo. Exatamente. Ou mesmo a própria preservação. Por exemplo, o crânio da Luzia, né? Então, o que aconteceu? O incêndio do Museu Nacional em 2018 destruiu grande parte do acervo da instituição e entre as peças que foi muito danificada estava o crânio daquela que é a brasileira mais antiga, né? Então, esse crânio ele foi escaneado, né? Por sorte, nos anos 90, né? 1998, e a partir daí as imagens ficaram preservadas, né? De uma tomografia. E graças a ela foi possível fazer um protótipo, e desse protótipo está aí a réplica que nós temos aqui no museu hoje. Eu queria saber onde que foi encontrado o fóssil originalmente? Bom, então o que nós temos aqui? Essa reprodução era do Museu Nacional também, né? Ela foi feita na Inglaterra em 1998. Ela é baseada nas pesquisas de um professor já aposentado da Universidade de São Paulo, que fez uma investigação intensa sobre os crânios de Lagoa Santa, da onde a Luzia saiu. Então, ela foi descoberta em 1974 por uma arqueóloga francesa chamada Annette Lamien-Perret. Então, a partir daí ela ficou guardada no Museu Nacional, mas infelizmente perdemos, né, a original. E por sorte, voltando àquele tema, né, da questão da réplica e da importância da conservação, né, de vestígios materiais, é que graças à reprodução, graças à cópia que era necessário fazer dessa peça, essa réplica que acabou vindo da Inglaterra, né, essa aproximação facial, ela acabou ficando conservada também. Então nós conseguimos conservar não só a estrutura do crânio, né, por meio do modelo, mas também da própria aproximação facial. Então, isso é muito vantajoso, né, esse tipo de tecnologia. E aqui no museu a gente está utilizando muito isso, né? Então, nós estamos com pesquisa realmente de ponta, né, com um trabalho intenso de uma equipe bem grande que está participando de vários projetos aí, né, para o desenvolvimento dessa acessibilidade, né? Então, não estamos só preservando parte desse patrimônio, mas também estamos trazendo para o grande público e principalmente produzindo material de acessibilidade. Eu queria acrescentar que isso aqui é um exemplo que a divulgação ou a difusão em ciência
permitiu a preservação do acervo. Porque se você não tivesse essa réplica da outra réplica, teria se queimado e perdido todo o conteúdo. Então, a importância de você fazer réplicas, que eu acho que é fundamental. A gente fica falando no museu assim, do objeto ser autêntico, mas a réplica é muito importante, porque ela democratiza esse conteúdo. Uhum. E para quem está escutando o nosso podcast, pode procurar imagens da aproximação de como seria o rosto do fóssil que foi encontrado. E a gente tem também aqui no museu, né, está em exposição as peças. Então, quem quiser dar uma passadinha aqui no Campus Uvaranas, pode dar uma olhada. E qual que é a importância, então, desse ato, assim, que a gente estava comentando no primeiro bloco sobre conhecer o mundo e aí buscar entender ele? Como que a gente pode pensar na importância desse ato de contemplar a natureza? Veja, a gente começou comentando da complexidade que são hoje que é hoje o universo dos museus. A gente poderia resumir assim, o que faz um museu em três coisas: conservação, pesquisa e educação. Uhum. A conservação é essa materialidade que a gente vinha falando, tentar preservar objetos que são referência do tempo, da nossa história, da história do planeta, para que as novas gerações possam usufruir disso mais para frente. Tem a ver com a educação, é muito entrelaçado com a educação e depende muito da pesquisa que os museus fazem. Hoje, a tecnologia de replicar um material ou de prototipar ou enviar um arquivo virtual para o outro lado do mundo, isso democratiza o acesso. Então, as filosofias do museu moderno está muito assim, tentar preservar o que a gente tem e consiga transmitir isso para as próximas gerações, trabalhando com educação firme, porque não tem como a gente fazer isso sem educação. E essa pesquisa intensa e cotidiana, se todos os dias você tem que estar ligado com as novidades, com as possibilidades tecnológicas para trabalhar nessa linha. Então, é isso que os museus têm que fazer hoje. Professor Ricardo, além de diretor do museu, além de coordenador do museu e professor universitário, você também é fotógrafo, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco como é que é esse papel que você estava comentando agora da contemplação da natureza por meio da arte, no caso da fotografia. Então, a fotografia me trouxe esse jeito de ver o mundo. A gente, no tempo da fotografia analógica, você tinha aquela mirada que a gente faz, a imagem passando pela lente, chegando no nosso cérebro, te obriga a enquadrar. Te obriga a desenvolver um jeito de olhar a paisagem. E eu gostei muito disso. Foi o meu treinamento que eu tive todas as vezes que eu ia para uma viagem de geologia, eu tinha que registrar aquilo conforme o meu enquadramento, que passa pela nossa cultura, pela nossa educação. Eu acho que fui um sortudo. Fui privilegiado, sim, de poder ter viajado bastante, registrado tudo isso com fotografia e traduzido em termos de paisagem e geologia. Perfeito, pessoal. E hoje vocês trabalham no Museu de Ciências Naturais da nossa universidade. O professor Ricardo é o coordenador e o Moacir é o arqueólogo do museu. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre como é que é a rotina do trabalho dentro do museu. Bom, o nosso museu é um museu universitário. Então, ele tem uma semelhança com a nossa atividade aqui dentro da UEPG, mas ele é um mundo complexo. Os museus, ao contrário do que muita gente pensa, que o museu tem essa imagem no senso comum de que é um lugar parado, com coisas antigas e nada acontece, é exatamente o contrário. Assim, o museu é bastante complexo. Tem muita coisa acontecendo em pesquisa, em educação, em público que a gente recebe na área de extensão. E o museu, o nosso museu aqui, o Museu de Ciências Naturais, ele trabalha com a filosofia de pesquisa, ensino e extensão indissociáveis. Como é a UEPG, como são as universidades públicas.
Então, eu acho que as atividades do cotidiano que acontecem ali dentro são muito ricas, são muito dinâmicas. A gente está, às vezes, carregando uma caixa e pesquisando um software diferente, e aí entra uma turma de crianças de 5 anos, é meio loucura, assim, mas é bem legal. E como que é essa troca, Moacir? Você que convive bastante aqui no museu, não faz parte da instituição, mas convive bastante com o museu. Essa troca entre os estudantes da graduação, os estudantes da pós-graduação, os professores e, claro, todos os visitantes que passam pelo museu todos os dias. Eu acho que a gente tem um ambiente que é muito positivo para trabalho. É uma instituição que fornece muitas possibilidades de atuação, né? Então, como o Ricardo estava falando, dentro do ensino, da pesquisa e da extensão, eu acho que isso é um tripé dentro da universidade, e o museu tem esse papel que é importantíssimo, né? De trazer para o público o conhecimento que é produzido dentro da academia. Então, eu acho que dentro desse campo, a gente pode falar um pouco do ensino não formal, que é uma forma de aprendizado contínuo, né? Então, você não tem necessariamente um currículo, né, para ser seguido, mas você pode trabalhar de muitas formas essa questão da educação. E eu acho que isso que é um dos pontos principais, porque daí envolve todo mundo. Tem sempre estudantes novos que estão começando a graduação, que estão começando, né, suas atividades ali no museu, e daí a pouco você vê o pessoal que já está passando no mestrado, no doutorado, né? Agora vários alunos que passaram pelo museu na graduação já estão terminando, né, o curso de doutorado aqui na UEPG, então isso é bastante significativo. Há um crescimento contínuo, né? E mesmo os pequenos, quando vêm, né, as escolas, eu acho que são o ponto máximo assim, da gente receber uma turma de crianças, e essas crianças que estão ali visualizando tudo aquilo e se maravilhando com tudo aquilo, né? Então, eu fico pensando quantos geógrafos, quantos arqueólogos, biólogos, né, geólogos não vão sair dali depois. Professor, você poderia comentar os horários de funcionamento do museu para quem estiver interessado? O Museu de Ciências Naturais da UEPG, ele funciona no horário da UEPG, então é das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Então, professor Ricardo, Moacir, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado pela sua presença. É sempre muito importante trazer divulgação científica aliado à cultura, né, que é o papel do museu. Muito interessante. Mas eu gostaria de finalizar o programa com uma última pergunta um tanto filosófica. Eu gostaria de saber de vocês o que mais chama atenção no mundo que a gente vive, né? O que faz do planeta Terra um lugar tão especial? Eu posso falar por mim que é a curiosidade que eu tenho pelo planeta, pelo nosso habitat. Então, eu tenho essa curiosidade de tentar entender sempre o lugar onde nós moramos, do que foi feito, quando foi feito, como foi feito. Tentar entender a materialidade do nosso meio ambiente, da nossa história. E eu completaria que esse mundo é a nossa casa. Então nós temos uma obrigação muito grande de mantê-la. Então acho que o museu também tem esse papel. Quando nós vemos uma exposição, nós não estamos só vendo objetos, né? Nós estamos vendo ali parte dessa história da Terra, estamos vendo parte da história da humanidade, da nossa biodiversidade. Então entender, né, compreender é também uma forma de preservar. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o Meia Hora, é o podcast da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, em @oficialUEPG e @TVLUEPG. E semana que vem nós estamos de volta aqui, nesse mesmo horário. Eu sou Gabriel Miguel e estive na companhia de William Clarindo. Direção, Luciane Navarro. Técnica, Domitila Gonzalez, Júlio Cesar Prado, Aline Jasper, Fábio Ansolin e Thierry Angelucci. E mais uma vez, obrigado pela presença, professor Antônio e Moacir. Até mais.